Olá, alma preciosa aos olhos de Deus. Uma nova manhã se abre como uma página clara, e esta página não está vazia. Ela já traz um endereço, um teto, uma sombra fresca, antes mesmo que as tarefas se apressem e que as notificações reclamem tua primeira atenção. A palavra coloca um abrigo acima da tua cabeça e uma paz dentro do teu peito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículos 1 e 2. Recebe estas palavras não como um slogan piedoso, mas como um endereço real. O Salmo não te convida primeiro a fazer, mas a habitar. Não primeiro a provar, mas a permanecer. Ele te propõe começar este dia não na dispersão, mas sob o abrigo. Permanecer, o verbo é decisivo. Não se trata de passar como um furacão, nem de te esconderes pontualmente quando a tempestade ameaça. Trata-se de instalar tua respiração numa casa espiritual. O abrigo do Altíssimo não é uma tenda de campanha arrancada ao primeiro vento. É uma morada que o seu nome sustenta. Permanecer é aceitar que tua estabilidade não virá de um controle absoluto, mas de uma presença fiel. O mundo te propõe 1000 falsos tetos. O ativismo, a distração, a comparação, que prometem um respiro e deixam mais vazio ainda. A palavra te oferece um teto que se mantém, a proximidade de Deus. A sombra do Onipotente não é uma obscuridade que assusta, é o frescor de uma proximidade verdadeira. Só se aproveita a sombra de uma árvore mantendo-se perto do seu tronco. Da mesma forma, saboreia-se a sombra de Deus aproximando-se humildemente, realmente. Esta manhã, nossa intenção é simples e forte. Entrar, dizer, ficar, agir. Entrar sob o abrigo pela fé. Dizer a Deus quem Ele é para nós. Ficar, isto é, voltar uma e outra vez sem vergonha. Cada vez que o medo ou a pressa nos empurram para fora. Agir depois, não a descoberto, mas ao abrigo da sua presença. A ordem é essencial. Não se age para merecer o abrigo, age-se a partir do abrigo. Quando a paz é primeira, os gestos tornam-se justos. Quando a aliança está posta, as decisões se clarificam. Digo ao Senhor. Eis a dobradiça do Salmo, o coração inquieto gostaria de comentar o mundo antes de confessar Deus, o Espírito. Ele te ensina a falar verdadeiro no começo. Meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, em quem confio. Esta palavra pronunciada não é um placebo. Ela reorienta a alma. Enquanto te calas, o rumor interior escreve o dia no teu lugar. Assim que dizes ao Senhor quem Ele é, retomas a narração. Refúgio, lugar para te retirares sem fugir às tuas responsabilidades. Espaço onde a respiração se alonga. Fortaleza, muralha de verdade que impede o pânico de entrar e a raiva de explodir. Meu Deus, em quem confio. Não uma técnica N, um método, uma pessoa. Talvez te levantes com um peso preciso, um compromisso arriscado, uma saúde frágil, uma tensão no trabalho, um vínculo ferido, finanças apertadas. O Salmo 91 não adoça nada. Ele falará de armadilha do caçador de peste perniciosa, de terror noturno de flecha, de contágio, de queda ao teu redor. Mas ele recusa uma coisa: deixar essas realidades se tornarem as narradoras do teu dia. Ele recoloca tudo sob uma governança. O abrigo, a sombra, a fidelidade de Deus como escudo e couraça. Nossa intenção não é nem ingênua, nem fatalista. Ela é responsável, escolher a confiança obediente, colocar atos sóbrios. Cultivar uma o paz que o agdau, para entrar concretamente. Faz uma coisa simples. Empresta a tua respiração ao Salmo. Na inspiração, murmura: eu entro sob o abrigo do Altíssimo. Na expiração, eu descanso à sombra do Onipotente. Na inspira, tu és meu refúgio e minha fortaleza. Na expiração, meu Deus, em ti confio. Salmo 91, versículos 1 e 2. 4 frases. 4 passos. Não ignoras o caminho. Escolhes o teu ponto de partida. Só depois vem a agenda, os e-mails, os trajetos. A paz
não é um luxo, é uma condição de verdade. Guardarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. A paz perfeita não significa um dia liso. Significa uma guarda que mantém o posto quando as ondas se levantam. Permanecer não é ausentar-se do mundo. O abrigo não é um bunker. É uma posição sob a sombra do Onipotente. Não és nem heróico nem passivo. És sustentado, aprendes um equilíbrio que só a presença dá, doçura sem moleza, firmeza sem dureza, prudência sem medo, coragem sem bravata, renúncias à dupla armadilha que te esgota, a obsessão de trancar tudo e a resignação que diz, para que, no lugar, recebes um domínio próprio que vem do alto, e um abandono que não é fuga, mas fé. Que a paz de Cristo reine nos vossos corações. Epístola aos Colossenses, capítulo 3. Esse é versículo 15. Reinar, arbitrar os teus impulsos, decidir contra o pânico, reconduzir para o essencial. Desde o acolhimento, coloquemos 3 lugares de consagração. Primeiro lugar, os teus pensamentos. É lá que começa a batalha. Esta manhã, diz simplesmente: Senhor, sê meu refúgio contra o rumor. Fecha a porta aos cenários tóxicos. Abre a janela à gratidão, instala a verdade no centro. O rumor dramatiza. A verdade situa. Onde o teu espírito quiser antecipar 1000 desgraças, responde com um versículo. 1 minuto de silêncio. Um obrigado preciso. O medo perde a sua coroa quando a memória se nutre de fidelidade. Segundo lugar, as tuas palavras. Põe, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3. Sob o abrigo, a boca torna-se serva da paz. Ela corrige sem ferir, recusa a maledicência, diz a verdade com caridade. Tua palavra não será açucarada, será curativa. Uma frase justa pode apagar um incêndio. Um limite claro pode proteger uma equipa inteira. Um pedido de desculpas humilde pode desfazer um nó antigo. Hoje, pede a justeza em vez do efeito. Terceiro lugar, as tuas decisões. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies na tua própria inteligência. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Endireitar não é suprimir todo o relevo, é tornar a via praticável. Antes de uma escolha, mesmo pequena, eleva uma oração curta. Senhor, isto me abriga em ti, ou me expõe à astúcia? Isto honra a verdade ou a adapta? Isto serve à paz ou o orgulho? Este segundo de clarividência te fará ganhar horas. Nossa intenção pastoral é também profética. Ela declara sobre o teu dia o que a palavra afirma. Não serás definido pelo terror da noite, nem pela flecha do dia. Salmo 91, versículo 5. Não te tornarás retransmissor da peste que anda nas trevas, nem do contágio que golpeia em pleno meio-dia. Versículo 6. Verás cair coisas ao redor sem seres levado. Versículo 7. E recusarás te erigir em juiz, deixando a Deus a retribuição. Versículo 8. Não que flutuarás acima de tudo, mas porque caminharás sob algo, sob o abrigo. Esta postura muda tudo. Não torna o inimigo inofensivo, mas o descentra. Não suprime a provação, mas desafia a sua pretensão de ser Senhor, para que esta intenção não permaneça um desejo piedoso. Transforma menos em hábitos breves. Antes de abrir o ecrã, abre a escritura, mesmo 2 linhas. Antes de responder a uma mensagem tensa, inspira, confessa, responde sobriamente. Antes de uma reunião, dá a Deus o direito da primeira palavra, meu refúgio, minha fortaleza. Ao sair do intercâmbio difícil, abençoa em vez de ruminar. No meio de um mal-entendido, escolhe a luz, pede uma precisão, recusa a insinuação. Isto não é perfeccionismo, é uma higiene da alma que torna o dia praticável. Acolhimento estaria incompleto se omitíssemos um aviso fraterno.
Salmo 91 foi mal citado para encorajar a temeridade. O tentador mesmo ousou empregá-lo no deserto para empurrar Jesus para o espetacular. O Senhor respondeu com a Escritura e a obediência. Retenhamos a lição. As promessas de proteção não autorizam nem a imprudência, nem a presunção. Elas fundam uma confiança obediente. O abrigo não é um pretexto para se atirar do pináculo. É um lugar para servir justamente sob a sombra. Não exibes a tua fé, honras a Deus no concreto. Acolhamos, enfim, a dimensão comunitária do abrigo. Certamente, o Salmo te fala no singular, mas não permaneces sozinho. Quando habitas a paz, tornas-te tu mesmo sombra para outros. A tua calma faz sombra para aqueles que passam. A tua palavra verdadeira desarma raivas. A tua fidelidade silenciosa endireita limiares. Esta manhã, estende o abrigo sobre alguns nomes. Um próximo desencorajado, uma relação crispada, um colega provado, uma igreja cansada. Não carregues tudo sobre os teus ombros. Desliza-os sob as asas. Diz: cobre-os com as tuas penas. Versículo 4. O abrigo partilhado não se esgota. Multiplica-se. Então, eis a nossa intenção, selada em orações curtas, que podes retomar ao longo do dia. Senhor, eu entro sob o teu abrigo. Eu permaneço à tua sombra. Salmo 91, versículo 1. Senhor, eu digo: tu és meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, em ti confio. Salmo 91, versículo 2. Senhor, cobre-me com as tuas penas, que a tua fidelidade seja meu escudo e couraça. Salmo 91, versículo 4. Senhor, guarda o meu coração do terror da noite e das flechas do dia. Instala a tua paz como sentinela. Salmo 91, versículos 5 e 6. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Senhor, ordena aos teus anjos que me guardem em todos os meus caminhos. Carrega-me quando o meu pé se aproximar da pedra. Salmo 91, versículos 11 e 12. Senhor, eu te amo e conheço o teu nome. Responde quando eu invocar. Sê comigo na angústia. Livra, eleva, farta os meus dias. Faz-me ver a tua salvação. Salmo 91, versículos 14 a 16. Começa assim: fecha a porta um instante, abre a janela da palavra, coloca a tua mão sobre o teu peito e deixa a sombra te cobrir. Não entras sozinho nestas horas. Não estás entregue ao acaso, nem encerrado na fatalidade. És habitante do abrigo, conviva da mesa, caminhante sob a sombra. E se, no meio do dia, a paz te parecer escapar, não te julgues, volta. Permanecer é saber voltar. Diz-lo outra vez, com simplicidade: eu permaneço sob o abrigo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Salmo 91, versículos 1 e 2. Que esta confissão regule o teu sopro, guarde os teus limiares, oriente as tuas escolhas. O resto do salmo virá desdobrar os gestos de proteção de Deus. Mas o essencial está posto, o teto está acima. A paz está no interior. A palavra está à frente. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Salmo 91, versículos 1 e 2. Deixa estes dois versículos instalarem-se como uma arquitetura interior. O salmo não começa nem com uma performance, nem com um programa. Começa com um lugar e uma palavra. O lugar, o abrigo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. A palavra: digo ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, confio. Por outras palavras, uma posição e uma confissão. Se agarrares estes dois eixos, todo o resto se coloca. A armadilha do caçador perde o seu poder de fascínio. A peste cessa de ser mestra do cenário. O terror da noite não escreve mais a noite. A flecha do dia não impõe mais a resposta. A queda das multidões não te diz mais quem és.
porque já não estás a descoberto. És habitante, e já não és mudo. És aliado pela boca. O primeiro verbo é permanecer. Permanecer não é visitar. Permanecer não é abrigar-se 5 minutos sob um alpendre, durante o aguaceiro, e partir encharcado, assim que o céu clareia. Permanecer é instalar a alma, orientar a respiração, voltar sem vergonha cada vez que te afastaste por distração ou por medo. O abrigo do Altíssimo não é um abrigo de campanha, não é condicionado pela meteorologia das tuas emoções. É estável porque é sustentado pelo nome. Quando dizes Altíssimo, não estás a chamar um conceito. Estás a apoiar-te na soberania de Deus, acima de todo o nome que se nomeia, acima dos poderes que se gabam. Quando dizes onipotente, não estás a convocar uma abstração. Vem sob a proximidade ativa de um Deus que pode, que vela, que guarda, descansar à sombra do onipotente. Não significa a inação. Significa a relegação do pânico. A sombra não é a obscuridade. A sombra é a proximidade. Só se saboreia a sombra de uma árvore montando-se perto do tronco. Não se goza da sombra de uma falésia ficando a 50 metros. Da mesma forma, a sombra do onipotente não é uma teoria geral de proteção. É uma proximidade pessoal. Mantens-te bem junto. Avanças os ombros sob a cobertura. Aferraste a palavra como a borda de um manto. E lá, as proporções corrigem-se. O que parecia imenso recupera o seu tamanho. O que parecia introvável, paz, paciência, lucidez menos torna-se novamente disponível. Não como uma proeza, mas como um fruto da proximidade. Vem depois a dobradiça. Eu digo, o Salmo põe a confissão na tua boca. Não és chamado a contemplar verdades como se olha para um quadro pendurado na parede. És convidado a falar com Deus e a falar de Deus a Deus. Digo ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Esta palavra reconfigura o teu interior. Enquanto deixas o rumor falar, ele dita a sua lei. Cenários ansiosos, antecipações sombrias, diálogos imaginários que esgotam. Assim que dizes, o rumor perde o seu microfone. Eu digo, não é performativo por magia, é o por aliança. Engajas a tua alma numa orientação. Refúgio, isto é, um lugar para te retirares sem fugir às tuas responsabilidades. Fortaleza, isto é, uma muralha de verdade que guarda os teus limiares. Meu Deus, isto é, uma pessoa a quem te diriges, e não uma energia vaga. Confio, isto é, um ato presente, concreto, que colocas aqui e agora. Observa o movimento. Permanecer, descansar, descer, confiar. 4 passos que formam uma liturgia breve a praticar ao longo do dia. Podes ritmá-lo com a tua respiração. Inspiração, eu entro sob o abrigo. Expiração, eu descanso à sombra. Inspiração, Senhor, tu és meu refúgio e minha fortaleza. Expiração menos meu Deus, em ti confio. Não há nada de mágico aqui. Há uma formação da alma. Aprendes a não te deixares mais agarrar pela primeira impressão, mas a voltar sob a primeira palavra. O Salmo 91, destanguecei, porque não despreza nem a noite nem o dia, nem as trevas nem o meio-dia. Abraça a totalidade das horas e das luzes, e põe-lhes um teto único. O abrigo, verás mais adiante terror noturno, flechas diurnas peste, que anda na sombra, contágio que golpeia em pleno meio-dia. Este panorama não é destinado a assustar-te, mas a convencer-te de que o lugar faz a diferença. Há dias inteiros onde nada muda exteriormente, e no entanto, o peso interior virou-se porque habitaste no bom lugar. É o que confirma a sabedoria. Guardarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías, capítulo 26, versículo 3. A paz perfeita não é a ausência total de conflito. É a guarda que mantém o posto no interior, impedindo o medo de se proclamar chefe, poder e asoberretar. Já tentei confiar, e o pânico voltou. Sim, o pânico sabe voltar, como a chuva volta. É por isso que o verbo tcheve não é conseguir, é permanecer. Permanecer inclui a arte de voltar
sem vergonha. Cada vez que te apercebes do lado de fora, voltas, não fazes sermões à tua alma, trazes-na de volta sob o alpendre. Repetes, sem crispação. Eu digo, por vezes, dizer apenas um sopro, por vezes é uma palavra firme, por vezes é um versículo pronunciado baixinho. Deus não se impressiona com a tua performance, é atraído pela tua confiança. Quando estou com medo, confio em ti. Salmo 56, versículo 4. Este versículo não nega o medo. Tira-lhe a direção. Olhe agora para cada palavra do versículo 2. Como uma pedra angular, meu refúgio não é a nega. Refugiar-se em Deus não significa evitar o real. Significa entrar nele com uma armação interior. O refúgio é um lugar onde retiras o rumor, onde depões o saco cheio de argumentos, onde escutas antes de agir. Este refúgio impede-te de fazer do medo um conselheiro. Poupa-te palavras a mais, gestos que ferem, decisões tomadas para aliviar a tensão, em vez de honrar a verdade. Minha fortaleza, uma fortaleza sã, não aprisiona. Protege, dá-te muralhas contra a intrusão do pânico e a invasão do ego. Ajuda-te a colocar limites. Sob o abrigo, aprendes a dizer não sem crueldade, sim sem servilismo. Descobres que a firmeza não é a dureza. A primeira guarda, a segunda esmaga. A tua fortaleza é a fidelidade de Deus que te rodeia, não o betão das tuas defesas. É por isso que a Escritura acrescenta: a sua fidelidade é escudo e couraça. Salmo 91, versículo 4. A tua solidez vem da sua fiabilidade, não da tua armadura pessoal. Meu Deus, aqui, a fé recusa a abstração. Não estás entregue a uma força impessoal, mas a uma pessoa que fala, que escuta, que conhece o teu nome. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 14 e 15. Quando dizes, meu Deus, confessas uma relação que te situa e te protege, como uma criança que, na multidão, aperta a mão daquele que a ama em quem. Confio. A confiança é um verbo, não um sentimento passageiro. Coloca-se no presente. Não esperas por um estado de alma perfeito para confiar. Confias para reformar o estado de alma. A confiança não abole a prudência. Batiza não substitui a responsabilidade. Torna a reta. Não nega a análise. Submete-a à luz. Vês então como estes dois versículos se tornam uma gramática para o teu dia. Em vez de sofrer, situas. Em vez de ruminar, dizes. Em vez de fugir, permaneces. Em vez de controlar, confias. O terreno está preparado para o que segue. A libertação da armadilha não virá de uma astúcia superior à do caçador, mas de uma luz recebida sob o abrigo. A proteção contra a peste não será uma bravata imprudente, mas uma guarda interior que te guarda de te dissolveres. A imunidade contra o terror noturno não será a insensibilidade, mas uma paz que vela. A resistência à flecha não será o ódio, mas a justiça para honrar estes versículos. Põe-nos em prática com atos concretos desde esta manhã. Antes de abrir o ecrã, abre uma linha da Escritura. Relê estes dois versículos em voz alta. Antes de responder a uma mensagem tensa, sopra uma vez sob o abrigo. Antes de uma decisão, nomeia Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Antes de um compromisso delicado, confia, meu Deus. Em ti confio. Depois de uma conversa, dá graças por uma palavra retida ou dada. Esta microliturgia leva apenas alguns segundos. Reconfigura o ar interior e impede o pânico de se instalar como narrador. Sabe também que estes versículos foram deturpados para justificar a temeridade. O tentador Saita-los. O Senhor, para o incitar a atirar-se do pináculo, os evangelhos relatam. Jesus responderá com a Escritura. Não se tenta a Deus. Retenhamos isto. As promessas de proteção acompanham a obediência, não sancionam o espetáculo. Não tens de provar a tua fé com gestos insensatos. Tens de caminhar humildemente,
Ao abrigo da presença, a promessa realiza-se no terreno da fidelidade cotidiana. Enfim, deixa estes versículos transbordar de ti. Para os outros, permanecer sob o abrigo não faz de ti um isolado protegido. Faz de ti um sombreador. A tua calma torne-se uma sombra para alguém emocionado. A tua palavra verdadeira torne-se uma sombra para alguém ferido. A tua paciência torne-se uma sombra para alguém exasperado. Hoje, estende o abrigo por uma intercessão curta, cobra-os com as tuas penas. Por tal nome, seu refúgio. Por tal casa, se a sua fortaleza. Por tal equipa, o abrigo partilhado não se esgota, multiplica-se. Proponho-te selar esta meditação com uma oração breve que podes retomar várias vezes. Senhor, eu permaneço sob o teu abrigo. Eu descanso à tua sombra. Salmo 91, versículo 1. Eu digo, tu és meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, em ti confio. Salmo 91, versículo 2. Guarda o meu pensamento do alarme, a minha boca da picada, o meu passo da precipitação. Que a tua fidelidade seja meu escudo, que a tua paz seja minha guarda, que a tua palavra seja minha lâmpada, e que, desde agora, o meu dia se escreva sob o abrigo e não sob o medo. Amém. Retém isto, quando permaneces estás defendido, quando dizes, já estás reorientado, quando confias, já estás carregado. É a lógica simples e real do Salmo 91. Coloca estes dois versículos como um limiar a atravessar ao sair e ao entrar, de manhã e à noite. Não te prometem um mundo sem vento. Instalam-te sob um teto, onde o vento já não governa. E é assim, tranquilamente, que começa a vitória, por uma morada e por uma voz, porque é Ele que te livra da armadilha do caçador, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e encontrarás um refúgio sob as suas asas. A sua fidelidade é escudo e couraça. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda nas trevas, nem o contágio que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Com os teus olhos apenas olharás, e verás a retribuição dos ímpios. Salmo 91, versículos 3 a 8, recebe estas palavras como um mapa do combate e um plano de evacuação preparado, de antemão, pelo Senhor. O Salmo não minimiza as ameaças, nomeia-as para melhor as despossessar da sua autoridade. As imagens sucedem como 4 ondas, e a cada uma Deus opõe uma resposta precisa, não teórica, mas encarnada. A primeira onda é a armadilha do caçador. Versículo 3. Uma armadilha não cai do céu ao acaso. É pensada, armada, discreta. O caçador escolhe a passagem, estuda o hábito da sua presa e coloca a corda onde ela passará sem suspeitar. Espiritualmente, a armadilha assemelha-se a essas ofertas demasiado lisas para serem verdadeiras. A esses acordos que parecem vantajosos e que envolvem a alma. A esses discursos parciais que torcem a verdade sem a abandonarem completamente. Por vezes, a armadilha toma a forma de uma complacência que te concedes, contando a ti mesmo que não é nada. Por vezes, apresenta-se como uma oportunidade que exige apenas arrumar a consciência por um tempo. A promessa não é que te tornarás mais esperto que o caçador. A promessa é que Deus te liberta. Livrar, aqui, significa desfazer os nós, abrir uma saída, restituir a marcha. Ele sabe mostrar-te a incoerência escondida, inspirar-te a pergunta que ilumina, soprar-te esse passo ao lado que te evita o mecanismo. É a concretização desta sabedoria. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies na tua própria inteligência. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Endireitar não é suprimir toda a aspereza, é tornar praticável o que a armadilha tentava tornar inevitável. A segunda onda traz um nome pesado, a peste perniciosa. Versículo 3.
Diz o que contamina sem ruído e o que devasta sem rosto. Pode designar uma doença real, mas também tudo o que se apanha por proximidade. O rumor, o cinismo, o medo coletivo, a raiva que circula. Contra isso, a promessa não te convida nem à temeridade, nem à nega. Instala-te numa confiança obediente. Pode ser responsável e confiante ao mesmo tempo. Proteger-te e proteger os outros. Seguir a sabedoria, orar com constância. A peste procura saturar o ar interior. A paz de Deus guarda as portas. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. O verbo guardar diz a sentinela que vela, significa que o espírito recusa a ocupação dos lugares pelo pânico. Não és impermeável a tudo. És habitável, e esta habitação muda a pressão. Depois vem a doçura firme de uma terceira resposta. Ele te cobrirá com as suas penas, e encontrarás um refúgio sob as suas asas. Versículo 4. Não é uma imagem infantilizante, é uma proximidade assumida sob as asas. A temperatura sobe, o sopro regula-se, os nervos cessam de vibrar ao uníssono dos alarmes. Sob as asas, não és nem heróico nem passivo, estás ao abrigo, ensinável e disponível. Ser Tasman, esse já não sabes orar. A solução não é o esforço sobre-humano, é o reaproximamento. Avanças o ombro, deslizas o teu coração sob a pena, repetes uma linha, e pouco a pouco, a oração retoma corpo. O versículo completa: a sua fidelidade é escudo e couraça. Eis a armadura de que precisavas. Não é a tua performance que te recobre, é a sua fidelidade. À frente, escudo. A flecha embate e não entra. Ao centro, couraça. A acusação não chega mais ao comando. Quando a vergonha quer sentar-se no posto de pilotagem, encontra este metal. Deus cumpre o que diz. Podes então avançar sem multiplicar as carapaças pessoais, que ferem mais do que protegem. A quarta onda descreve o campo de batalha no tempo. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda nas trevas, nem o contágio que assola ao meio-dia. Versículos 5 e 6. 4 quadrantes, 2 pares. A noite traz os seus terrores. Cenários sem rosto, recordações ampliadas, pensamentos em loop. O dia tem as suas flechas, ataques francos, palavras ferinas, injustiças claras. As trevas camuflam uma peste que avança mascarada, aproveitando o desfocado e a sombra. O meio-dia expõe um contágio que golpeia sem rodeios, público e pressionante. O texto abraça todo o ciclo e proclama sobre cada um: não temerás. Ouçamos bem. Não diz que nunca sentirás o medo. Diz que ele já não reinará. Entre o sentido e o reino, há a guarda de Deus e a tua aliança. À noite, recusarás alimentar o teatro interior. Depositarás, respirarás, deixarás um versículo subir. O dia, não darás flecha por flecha. Preferirás a justiça à vingança. Nas trevas, não te tornarás cronista de rumores. Fecharás a tua boca ao que contamina e abrirás a tua oração ao que cura. Em pleno maiudeia, guardarás a medida, farás a tua parte, nem menos por medo, nem mais por orgulho. A frase que se segue faz tremer pela sua hipérbole. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Versículo 7. O Salmo não convida a indiferença. Afirma uma preservação interior quando o desmoronamento se torna massivo. Existem tempos onde as estruturas vacilam, onde as certezas se desfazem, onde quedas se acumulam à volta. A promessa não faz de ti um espectador frio, faz de ti uma testemunha estável. Olhas com os teus olhos, apenas olharás. Versículo 8. Não para te alegrares, mas para discernires. Vês a retribuição dos ímpios, isto é, que reconheces que Deus permanece juiz e que a justiça não te pertence. Isto salva-te de uma dupla armadilha: o pânico que te faz correr em todos os sentidos e a vingança que altera a tua alma.
A tua estabilidade torne-se então serviço. Podes estender a mão, propor uma referência, oferecer uma palavra verdadeira. Como é que estas promessas se traduzem num dia ordinário? Por uma liturgia de aliança muito simples, em 4 gestos. Primeiro gesto: quando pressentes uma armadilha, não brinques ao astucioso. Diz em voz baixa: Senhor, livra-me da armadilha do caçador, versículo 3. Depois coloca um passo concreto, pede um prazo, exige o escrito, procura um conselho, recusa a zona cinzenta. A libertação não é apenas a obra espetacular. É muitas vezes a obediência precisa que te tira das malhas. Segundo gesto, quando a atmosfera está contaminada. Não te andes sem proteção interior. Diz: cobre-me com as tuas penas, eu refugueo-me sobre as tuas asas. Versículo 4. Fecha o ecrã um instante. Coloca a mão no peito. Respira. Pronuncia um versículo. Longe de ser uma fuga, é um rearmamento. Voltas depois ao real com um coração regulado. Terceiro gesto: quando a noite fala alto, escolhe a oração curta em vez da ruminação longa. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 9. Quando o dia picar, não des golpe por golpe. Responde com a retidão. Documenta, nomeia, conserva a medida. A promessa guardetei da precipitação e ensinetei a justiça. Quarto gesto: quando as quedas se multiplicam à volta, guarda um olhar santificado. Com os teus olhos apenas olharás. Versículo 8. Olha para interceder, olha para aprender, olha para permanecer. Deixa a retribuição a Deus. Não te tornes nem cínico nem ingênuo, mas firme e doce. Estes versículos não vivem sozinhos. A Escritura inteira se torna o seu eco. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, versículo 8. Promessa de limiares guardados. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo refugia, sem nela está seguro. Provérbios capítulo 18, versículo 10. O refúgio é um nome, não um conceito. Não temas, porque eu sou contigo. Sustento-te com a minha destra vitoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. A presença antes da saída, e se te perguntas, como manter esta promessa sem presunção? Lembra-te que o tentador citou este salmo ao Senhor no deserto para o levar a uma imprudência. Jesus respondeu com a fidelidade à palavra. A proteção não é a permissão para tentar a Deus. É a guarda concedida à obediência. Talvez carregues uma ferida que parece contradizer, não serás atingido. Ouve isto com verdade. O Salmo não promete que nunca conhecerás o choque. Promete que o choque não terá a senhoria. Mesmo atingido, não estás preso. Mesmo ferido, não és definido pela ferida. Deus sabe livrar de, mas também engre. E através, a continuação do Salmo o dirá com clareza: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Versículo 15. A ordem conta. Com na angústia, depois, livrar, depois, elevar. A presença não é um prêmio de consolação, é a fonte. Volta, para selar esta porção, as 3 imagens centrais, e dixe-te batizar por elas. A armadilha, recusa a lógica da cilada, que te encerra no instante. Pede a luz, toma tempo, prefere a clareza à pressa. Verás a corda, ouvirás o estalido, encontrarás a saída. As asas consente a proximidade. Quando estás esgotado, não restaures a tua força, a força. Aproxima-te, deixa-te cobrir. Deixa a fidelidade tornar-se o teu metal. Não confundas carapaça e couraça. A primeira isola, a segunda protege. Os 4 quadrantes. Aprende o ritmo da guarda. À noite, não alimentes os lobos. O dia, não devolvas a flecha. Nas trevas, não mantens a opacidade. Ao meio-dia, não dramatizes. Age com justiça. É assim que a frase, não temerás, toma carne, torna-se um estilo antes de passar aos versículos seguintes.
transforma estas promessas numa oração de respiração que poderás retomar a toda hora. Senhor, livra-me da armadilha do caçador. Mostra-me a corda, abre-me a saída. Senhor, cobre-me com as tuas penas, que a tua fidelidade seja meu escudo e couraça. Senhor, não temo o terror da noite, nem a flecha do dia, nem a peste na sombra, nem o contágio no zênite. Põe a tua paz de sentinela. Senhor, se 1000 caírem ao meu lado e 10.000 à minha direita, guarda-me de pé. Ensina-me a olhar sem ser absorvido, a orar sem me crer juiz. E que por cima de tudo, o refrão dos primeiros versículos continue a cobrir o teu passo. Eu permaneço sob o abrigo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Salmo 91, versículos 1 e 2. Sob este teto, o medo perde a coroa, o rumor perde o microfone, a flecha perde o alvo. Avanças, não desafiando o vento, mas caminhando ao abrigo. Amém, pois que disseste, Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e o dragão. Salmo 91, versículos 9 a 13. O Espírito chama a tua atenção para a primeira palavra, pois que não é acessória, é a dobradiça da aliança. Pois que colocaste a tua morada em Deus, então desdobracei. Uma série de consequências que não são nem automáticas nem mágicas, mas atribuídas pela fidelidade do Senhor àqueles que se mantêm nele. O abrigo não é um amuleto que se brande, é um lugar onde se vive. Não és espectador de uma proteção distante, és habitante de uma casa espiritual cujo nome faz as paredes. Disseste, Senhor é o meu refúgio. A frase reconhece um ato claro, colocado, repetido. Deixaste os abrigos de cartão, menos a frenesia, o orgulho, a comparação, e escolheste a proximidade. Não construíste uma carapaça, entregaste-te a uma presença. A partir daí, a promessa precisa: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Versículo 9. Ouçamo-la com maturidade. A Bíblia não ignora as lágrimas. Não promete uma vida sem golpes de vento, mas deposita sobre ti uma interdição dirigida ao mal. Ele não se torna mais Senhor. Pode golpear, mas não governa. Pode aproximar-se, mas não se instala. Pode perturbar, mas não rebatiza a tua identidade. A tenda de que fala o Salmo é mais que um habitat exterior. Diz todo o espaço onde vives: casa, mesa, trabalho, repouso, relações, limiares. A promessa não te autoriza a despreocupação. Ensina-te uma ética da guarda. Recusas oferecer ao mal uma cama pronta. Não lhe dás nem chave dupla pela resignação, nem direito de estadia pelo rancor. Instalas à entrada uma sentinela que se chama paz, e alimentas-a com gratidão e verdade. O texto revela depois um ministério discreto e poderoso, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces na alguma pedra. Versículos 11 e 12. Ouve o verbo: dará ordens. Deus não delega vagamente. Comanda. O mundo não está entregue a um automatismo cego. É atravessado pela obediência de mensageiros que velam sobre os passos dos habitantes do abrigo. Em todos os teus caminhos. Não apenas no culto, mas no corredor da escola, na sala de reuniões, na oficina, no hospital, na cozinha, na estrada e mesmo na fila de espera. O seu mandato: guardar. O seu gesto: sustentar. A sua intenção: poupar os tropeços inúteis, essas pedras baixas que fazem tropeçar no momento em que se pensava estar mais seguro de si. Muitas vezes, não saberás nada,
uma frase que não disseste e que teria ferido, um desvio inesperado que te guardou, um encontro, por acaso, que abriu uma porta, um silêncio inspirado que salvou um vínculo. Estes versículos foram citados ao contrário pelo tentador no deserto, para incitar Jesus a atarar-se do pináculo. O Senhor respondeu com a Escritura, lembrando que não se tenta a Deus ecos evangélicos. Retenhamos a lição. A guarda angélica acompanha a obediência. Não substitui nem a sabedoria, nem a prudência. Não alimenta a temeridade. Santifica a marcha. Pedir a guarda não dispensa de apertar o cinto, de falar verdade, de colocar limites, de estudar, de te curares, de reparar. Evita que a vigilância se torne medo e que a coragem se torne orgulho. Transforma o teu caminho ordinário em via guardada, sem espetáculo, mas com fiabilidade para que não tropeces em alguma pedra. Deus não prometeu a ausência de pedras. Prometeu uma sustentação que te poupa das quedas que quebram. Se permite um tropeção, dá também a mão para levantar a lucidez para aprender a graça para não te endureceres. Por vezes, o tropeção evitado é uma simples palavra retida. Por vezes, é um impulso que já não te governa. Por vezes, é uma oportunidade a que renuncias pela verdade e que Deus substitui por melhor a sua maneira e a sua hora. Depois a imagem muda de registro e de volume. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e o dragão. Versículo 13. 4 figuras, 2 famílias. O leão diz a ameaça frontal. Intimidação, rugido, pressão direta. A áspide diz o veneno subtil, insinuação, sarcasmo, rumor que pica e se propaga. O leãozinho é a recrudescência rápida do mesmo perigo, mais ágil e súbita. O dragão simboliza o caos sistêmico, o que te ultrapassa e quer engolir-te injustiça instalada, atmosfera pervertida, círculo vicioso onde se somam os medos. A promessa não é uma licença para a imprudência, é uma autoridade recebida. Pisarás sobre eles. Já não rastejarás por baixo, esmagado pelo medo ou intoxicado pelo ressentimento. Colocarás o pé, humildemente, e continuarás a missão, concretamente diante do lê, o não oporás um rugido de orgulho. Oporás a firmeza do fé. Colocarás um limite sem ódio, nomearás a verdade sem dureza, recusarás o chantagem sem quebrar a pessoa. A fortaleza não será a tua dureza, será a fidelidade de Deus à tua volta. Diante da áspide, não te tornarás retransmissor do seu veneno. Pararás o rumor na tua boca. Abençoarás. Em vez de massajar a ferida, praticarás uma higiene de palavra que purifica a atmosfera. Diante do leãozinho, não te esgotarás a perseguir cada microataque. Permanecerás sob o abrigo e deixarás a paz governar o teu tempo. Diante do dragão, não te improvisarás salvador. Farás a tua parte justa, orarás com perseverança, caminharás com outros, e deixarás o Deus da paz esmagar o que ultrapassa as forças humanas. Nota ainda o verbo, pisarás. O Salmo não ordena desafiar, provocar, procurar o perigo. Chama a continuar. O medo quereria fazer-te suspender a marcha, multiplicar os desvios, escolher a neutralidade cobarde ou a crispação dura. A fé faz-te avançar. Um passo justo, uma palavra verdadeira, uma escolha clara. Pisar o leão e a áspide não se prova com gestos espetaculares. Traduz-se em decisões cotidianas que recusam a mentira e a injustiça. Não paras para comentar a voz da ameaça. Avanças ao ritmo da missão recebida. Estes versículos convidam-te a uma liturgia interior simples que acompanha a sua dinâmica. Ao acordar, consagra a tua tenda. Senhor, Tu és o meu refúgio. Altíssimo, Tu és a minha morada. Salmo 91, versículo 9. Nomear é instalar. Pronunciando estas palavras, recusas que o medo mobileou o teu interior. Fazes entrar a paz como gestora da atmosfera. Colocas sob a aliança os teus limiares,
os teus eker. Esse os teus trajetos, os teus encontros. Lembras-te que a tenda é habitada, e o que é habitado por Deus não é neutro. É guardado antes de sair. Pede a guarda. Ordena aos teus anjos que me guardem em todos os meus caminhos. Sustenta-me nas tuas mãos se um tropeção se aproximar. Salmo 91, versículos 11 e 12. Não impões um milagre. Aderes à providência. Equipas-te de prudência. Fazes o teu trabalho, permaneces humilde. E esperas por intervenções discretas. Um passo retardado. Uma palavra contida. Um desvio inspirado. Um encontro que se torna a chave. No meio da pressão, escolhe a autoridade. Pisarei o leão e a áspide. Salmo 91, versículo 13. Não te instalas na postura da vítima. Não te endureces também em carrasco. Avanças, alinhado com a justiça. Nada de mentira, nada de manipulação, nada de perseguição. Confessas em voz baixa a aliança, meu refúgio e minha fortaleza. Versículo 2. E fazes o gesto preciso, escrever aquele e-mail claro. Colocar aquele não pacificado, oferecer aquele perdão sóbrio, pedir aquela mediação honesta. À noite, reconhece. Registra um traço da guarda angélica, um tropeção evitado, um impulso desviado, uma paz não merecida. A gratidão não é açúcar, é uma memorização espiritual que torna disponível para a guarda do dia seguinte. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 9. O repouso tornecei, o mato de fé. Sela a confissão da manhã. Estas palavras iluminam-se ainda por outras escrituras que afirmam a postura. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo refugia, se nela está seguro. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. A tua tenda tem fundações de nome. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 8. Não uma visita, mas um acampamento, não temas. Sustento-te com a minha destra vitoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Uma mão precede o teu passo. E quando o tentador te insufla a presunção, lembra-te do deserto. A palavra protege do uso torto da promessa. A obediência protege da imprudência. Talvez perguntes: e se, apesar de tudo, a pedra me atingir? Então os versículos que se seguem responderão: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Salmo 91, versículo 15. Deus coloca a presença antes da saída. Assegura a companhia antes do desfecho. É uma pedagogia de paz. Não esperas a libertação para seres habitado. És habitado para atravessar para a libertação. E por vezes, a glória prometida não é um triunfo visível. É uma estatura interior, uma nobreza tranquila, uma autoridade sem volume, que honra a Deus e protege os outros. Retoma uma última vez a gramática desta secção e faz dela sopro, pois que o Senhor é o meu refúgio, então a minha tenda não está disponível para o flagelo. Pois que ele ordena aos seus anjos, então os meus caminhos ordinários são guardados. Pois que eu caminho, então o leão e a áspide não reinam sobre o meu passo. Esta gramática não é um talismã, é uma aliança. Não te extrai do real. Torna-te justo no real pronúncia agora, como se sela uma porta ao cair da noite. Senhor, tu és o meu refúgio, Altíssimo. Tu és a minha morada. Salmo 91, versículo 9. Ordena aos teus anjos que me guardem em todos os meus caminhos. Sustenta-me quando a pedra está demasiado perto. Salmo 91, versículos 11 e 12. Pisarei o leão e a áspide. Calcarei aos pés o leãozinho e o dragão. Salmo 91, versículo 13. E que, sobre tudo isto, a confissão dos primeiros versículos continue a segurar o teto. Eu permaneço sob o abrigo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Digo: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Salmo 91.
versículos 1 e 2. Amem, pois que me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Fartá-lo-ei com longos dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, versículos 14 a 16. Eis a viragem mais comovente do Salmo. Já não é a fé que fala de Deus, é Deus que fala a fé. A gramática muda, a música muda, o oxigênio muda. A voz que ressoa está na primeira pessoa. Eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro. Lhe responderei, estarei com, glorificá-lo-ei, fartá-lo-ei, lhe mostrarei 7 verbos como 7 pilares de aliança, 7 promessas como 7 lâmpadas num santuário interior, e 2 condições que não são barreiras, mas portas. Amar e conhecer o nome. Recebe isto, não como uma lista abstrata, mas como uma palavra dirigida à tua manhã. Deus compromete-se. Deus avança. Deus sela. O primeiro fundamento é luminoso e simples. Pois que me amou, a arquitetura da promessa eleva-se sobre o amor. Amar a Deus não significa produzir um sentimento heróico e constante. Quer dizer, preferir a Deus, voltar a Ele, elegê-lo como primeiro na decisão, chamá-lo na angústia, escutá-lo na calma. Jesus nomeia este eixo central. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento e de todas as tuas forças. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 30. Este amor não negocia, orienta, não compra libertação. Abre o lugar onde Deus pode agir sem ser constantemente contrariado pelo alarme ou pelo orgulho. Diz em voz baixa, aí, agora, Senhor, eu te amo. Mesmo que este amor te pareça pequeno, tem a potência de uma semente. Deus constrói coisas grandes sobre um sim sincero, segunda porta. Porque conheceu o meu nome. Conhecer o nome não é acumular noções religiosas. É reconhecer a pessoa de Deus tal como ele se revela. Quando faz passar a sua glória diante de Moisés, Deus nomeia-se assim: o Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande, em beneficência e verdade. Livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Conhecer este nome é viver sob este clima. Não adoras um Deus caprichoso fabricado pelos teus medos. Aferras-te ao Deus fiel que perdoa, endireita, cumpre as suas promessas e prossegue a obra começada. Deste conhecimento nasce a proteção. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo refugia. Sem nela, está seguro. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Quando invocas não uma ideia, mas o nome, entras numa torre onde o pânico perde o direito de cidade. Ouve agora a cascata dos verbos, um por um. Como se bebesses água fresca, eu o livrarei. A libertação de Deus não é apenas o afastamento de um inimigo exterior. É o corte dos laços interiores que te retém mentiras adotadas. Hábitos que anestesiam, dependências polidas, raivas que parecem justas, mas que te aprisionam. Deus livra de, mas também, e através, por vezes fecha a boca do leão. Por vezes caminha contigo no meio das chamas, e o cheiro do fogo não se agarra às tuas vestes. A libertação pode tomar a forma de uma paz, que guarda antes que as circunstâncias mudem. De uma correção que te desvia de um abismo, de uma porta que se fecha para te proteger, de uma força que te permite manter-te direito sem te endureceres. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra vitoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. A libertação é por vezes uma passagem, por vezes um arrancamento, sempre uma mão. Pô-lo-ei num alto retiro. A proteção divina não é um amuleto para a imprudência, é o envolvimento de uma fidelidade. Não te isenta da responsabilidade, impede o medo de governar. Não fabrica uma bolha de orgulho. Ergue uma fronteira, nenhum flagelo chegará à tua tenda.
Salmo 91, versículo 9. A proteção torne-se um estilo. Prudência sem medo, coragem sem bravata, clareza sem dureza. Ensina-te a fechar a porta aos rumores, a abrir as janelas à gratidão, a dispor os teus móveis interiores segundo a verdade. Guarda os teus limiares e os teus retornos. Ele me invocará, e eu lhe responderei. A promessa assume um ritmo simples. Invocar, responder, invocar. Invocar é chamar para Deus, e não simplesmente falar de Deus. É um gesto de aliança mais que de performance. Invoca-me no dia da angústia, ou te librarei, e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. A resposta de Deus não é sempre o desfecho que tinhas imaginado, mas é resposta. Uma palavra clara, uma paz tangível, um companheiro de caminho, um espera, que protege, um não, que salva, um sim, que abre. E se a resposta parecer tardar, permanece sob a ordem da frase seguinte: estarei com ele na angústia. Antes de prometer a saída, Deus promete a sua presença. É o antídoto para a interpretação mais tóxica da provação. Se é duro, Deus deixou-me. Não, estarei com ele na angústia. A presença não é uma consolação de segunda escolha. É a fonte que muda a atmosfera do corredor. Já não está sozinho a carregar, a pensar, a aguentar. A presença aguenta contigo. Protege-te de um desencorajamento que se tornaria amargura pupetei, de um ativismo que se tornaria orgulho. Não te deixarei, nem te desampararei. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 5. Ouve a ordem. Com, depois livrar, a companhia precede a saída, e é muitas vezes ela que abre a saída. Livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. A libertação é seguida por um verbo surpreendente. Glorificar. Ouviu a luz de Cristo. Não se trata de um pódio, mas de uma dignidade restaurada, de uma estatura interior, de uma autoridade humilde que não precisa de gritar. Deus honra aqueles que o amam, não com holofotes, mas com uma luz no rosto. A liberdade de servir, a capacidade de perdoar, a alegria sóbria de aguentar. A glorificação pode ser a restituição de uma reputação, a abertura de uma missão, a consolidação de um caráter. Não exalta o ego, reflete o nome. Fartá-lo-ei com longos dias. Deus não promete apenas comprimento, promete fartura. A Bíblia sabe das vidas curtas e dos enigmas. Ousa também esta bênção. Dias cheios, fartar, é dar o suficiente para cumprir a corrida confiada, o suficiente para transmitir, o suficiente para abençoar. Podes pedir isto sem culpa, tempo útil, e organizar o teu dia para que ele farte. Uma palavra verdadeira, um serviço gratuito, um limite saudável, um louvor explícito. À noite, poderás murmurar. Este dia teve um sabor de plenitude. Mesmo que tenha sido simples, lhe mostrarei a minha salvação. Ver a salvação é mais que sair de uma crise. É reconhecer a obra de Deus e viver dela. A salvação é uma relação restaurada, uma paz objetiva entre Deus e ti, uma vida nova que começa desde agora. Deus quer que vejas, para que a tua memória nomeie corretamente. Não acaso, mas providência. Não a minha estratégia, mas a sua fidelidade. Esta visão garde-te do orgulho quando tudo vai bem e do desespero quando tudo vacila. Transforma-te em testemunha que nutre outros, sobriamente. Como acolher esta sequência sem presunção nem passividade, por uma liturgia de aliança que acompanha a lógica do texto. Primeiro, ama, diz-o frequentemente, e provou modestamente. O amor não é a exaltação permanente, é a preferência ativa. Hoje, escolhe um gesto que custe um pouco e que honre a Deus. Renunciar a uma zona cinzenta, reparar uma palavra, restituir o que é devido, colocar um perdão que liberta. Não compras nada, abres. Depois, conhece o nome, deixa a escritura, corrigir as tuas imagens instintivas de Deus. Quando o medo te pinta um Deus distante ou caprichoso,
opõe a revelação. Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Volta a isto até que o teu coração se alinhe. Depois, invoca, faz da invocação o teu primeiro reflexo. Antes da reunião, antes da entrevista, antes da decisão: Senhor, socorro, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. A paz não é a ausência do combate, é a guarda no posto. Quando a provação se instala, consente a presença. Diz ao teu sopro: Tu estás comigo. O inimigo quereria fazer-te concluir ao abandono. Ao palavra-o, faz-te permanecer. A presença reconfigura o interior. Muitas vezes, prepara a porta. Quando a libertação vem, agradece. Quando a elevação vem, desce em humildade. Não confisques a glória. Deixa menos a refluir para o nome. Se te confia mais, é para servir mais, falar menos. Aben, oar mais quanto ao tempo, pede a fartura em vez da acumulação. Aprende a dizer não ao que esvazia, sim ao que nutre. É uma ecologia da alma. Protegeis as tuas manhãs do rumor. Santificas pequenos intervalos de silêncio. Colocas uma fronteira ao ecrã. Nutres a gratidão. Enfim, procura ver. Escreve um traço. Conta sem ênfase. Esta memória torna-se uma corda para o próximo vale. Forma uma esperança lúcida, longe do triunfalismo e longe do cinismo. Talvez objections, eu invoquei e a resposta tardou. O texto não anuncia um comando à distância. Anuncia uma fidelidade. Repara na ordem. Responder, estar com, livrar, glorificar, fartar, fazer ver. Por vezes, a resposta é uma paz imediata. Por vezes, é uma palavra diretriz. Por vezes, é espera, que te protege. Por vezes, a libertação é progressiva. Por vezes, a glorificação é silenciosa. Por vezes, a fartura se condensa numa hora de paz, no meio do tumulto. Nada disto é um lote inferior. É o ritmo de Deus, que te evita a embriaguez quando tudo se abre, e a amargura quando tudo tarda, à luz de Cristo. Este final toma um relevo ainda mais forte. No deserto, o adversário citou este salmo para empurrar Jesus para a presunção. Jesus respondeu com a obediência. Na cruz, ele carregou a angústia conosco. Na manhã de Páscoa, abriu a libertação. Na exaltação, recebeu a glória e partilha, pelo seu Espírito, farta os nossos dias de uma vida nova. Pela sua palavra, faz-nos ver a salvação. Assim, a voz do Salmo não é um desejo piedoso, é a voz do ressuscitado, que te junta esta manhã. Selemos esta meditação com uma oração que retoma, palavra por palavra, a gramática divina, para inscrever no teu sopro. Senhor, eu te amo. Toma este pouco. Faz dele a tua grande obra. Quero conhecer o teu nome tal como te revelas, não tal como os meus medos te imaginam. Invoco o teu socorro. Ensina-me a reconhecer a tua resposta. Na minha angústia, acolho-te, primeiro presente. É a tua presença que me faz aguentar. Livra-me segundo a tua sabedoria, e lava-me sem me hinchares, farta os meus dias do essencial. Faz-me ver a tua salvação, para que a minha memória conte corretamente. Que a minha boca renda graças, que os meus passos se mantenham direitos, e que este refrão seja a chave de abóbada do teu dia. Pois que amo o Senhor e conheço o seu nome, ele me livra e me protege. Quando o invoco, ele me responde. Está comigo na angústia. Livra-me e glorifica-me. Farta os meus dias e fez-me ver a sua salvação. Salmo 91, versículos 14 a 16. Caminha agora, não a descoberto, mas sob o abrigo, com esta voz na tua testa e esta paz
à porta do teu coração. Amém, Senhor. Meu Deus, eu avanço à aurora, as mãos abertas, o coração oferecido. Não venho com méritos, mas com uma confissão simples e pesada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Salmo 91, versículo 1. Hoje, não quero apenas visitar o teu abrigo, escolho permanecer nele. Coloco o meu pensamento, as minhas palavras e os meus passos sob a tua luz. Digo em voz clara, para que a minha alma ouça a sua direção. Tu és meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículo 2. Que esta palavra se torne a chave de abóbada do meu dia. Que ela comande o meu ritmo, que regule a minha respiração, que acalme os meus ímpetos. Apresento-te, Senhor, as armadilhas que por vezes se erguem à altura do tornozelo, invisíveis à primeira vista. Penso nessas conveniências que arranjam a verdade, nessas seduções que prometem rápido contra uma lealdade silenciosa, nessas raivas que se disfarçam de justiça, porque és tu que me livras da armadilha do caçador. Salmo 91, versículo 3. Declaro que a minha astúcia não me salvará. É a tua luz que desfaz os nós. Então, no que me espera, mostra a corda que aperta, dá a pergunta que ilumina, inspira o passo ao lado que guarda a retidão. Rejeito a impaciência que assina a pressa, recebo a tua paciência que torna praticáveis as veredas, volto sob as tuas asas. Tu me cobres com as tuas penas, encontro um refúgio sob as tuas asas. A tua fidelidade é escudo e couraça. Salmo 91, versículo 4. Deslizo-me nesta sombra doce, onde o pânico perde o microfone. Cobre as minhas memórias, que aumentam a dor. Cobre as minhas antecipações, que exageram a ameaça. Cobre a minha boca quando quer picar para se proteger. Que a tua fidelidade, e não a minha performance, permaneça o meu metal, à frente, escudo, ao centro, couraça, que a acusação interior bata no vazio. Que a vergonha não encontre mais assento no posto de comando. Que o teu nome reine. Onde ontem reinavam a agitação e a comparação, não temerei o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Salmo 91, versículo 5. Nas horas sombrias, quando os cenários voltam como ondas, ensina-me a oração breve e verdadeira. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 9. Chegado o dia, quando as flechas procuram a falha menos palavras cortantes, injustiças claras, urgências que pressionam menos, dá-me a resposta justa, em vez da resposta nervosa. Põe a tua paz de sentinela à porta do meu pensamento, que ela guarde a todo o custo. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Consagro a minha tenda, Senhor, todo o espaço onde vivo, casa e corredores, mesa e trabalho, trajetos e ecrãs, pois que fiz do Senhor o meu refúgio, do Altíssimo a minha morada, nenhum mal me sucederá, nenhum flagelo chegará à minha tenda. Salmo 91, versículo 9. Não invoco esta palavra como um talismã para imprudência. Adiro a ela como a uma ética do abrigo. Que o rumor não tenha cadeira em minha casa. Que a mentira não tenha chave. Que o medo não tenha contrato. Instala uma fronteira invisível e real. Uma doçura firme nos intercâmbios. Uma verdade sem dureza. Um limite que protege a dignidade. E se um arrepio de inquietação passar o limiar, lembra ao meu coração que a tenda é habitada, e que o que é habitado por ti não está disponível para o pânico. Peço com humildade a guarda que prometes. Tu ordenas aos teus anjos que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentam nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Salmo 91, versículos 11 e 12. Recuso a presunção que tentaria a Deus, escolho a prudência que te honra. No que devo fazer hoje, ordena intervenções discretas. Retém a palavra que feriria, retarda o passo que tropeçaria, inspira o desvio que protege, coloca o rosto que iluminará.
poupa-me as quedas inúteis. E quando a pedra se encontrar mesmo assim sob o meu pé, dá a mão que levanta, a lucidez que aprende. A doçura que não se endurece, dás-me uma autoridade pacífica. Pisarei o leão e a áspide. Calcarei aos pés o leãozinho e o dragão. Salmo 91, versículo 13. Não procuro o confronto para me provar, mas recuso que o medo decida o meu passo. Diante do rugido frontal, concede a firmeza doce. Colocar um limite limpo, sem ódio. Dizer a verdade sem dureza, recusar o chantagem sem esmagar. Diante do veneno discreto, faz da minha boca uma paragem, não um retransmissor. Diante do reaparecimento rápido do mesmo laço, torna-me constante e não febril. Diante das estruturas maiores que eu, ensina-me a parte humilde e a oração perseverante. Deixando a tua paz esmagar o que o humano não pode. Acolho a tua voz que fala na primeira pessoa, pois que me amou. O livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Salmo 91, versículo 14. Então, Senhor, digo-te, eu te amo. Não é um sentimento heróico, é uma preferência ativa. Mostra-me, hoje, o gesto que o prova, renunciar a uma zona cinzenta, reparar uma palavra, restituir o que é devido, oferecer um perdão sóbrio. E faz crescer em mim o conhecimento do teu nome tal como te revelas. O Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Que estes traços governem o meu olhar de ti, e que eles afastem as caricaturas nascidas dos meus medos. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Salmo 91, versículo 15. Então, eu invoco, apresento-te o que pesa e o que pressiona, o que queima e o que espera. Não visto a minha oração com um verniz, digo a verdade. Responde como quiseres, por uma paz que guarda, por uma palavra que dirige, por uma correção que salva, por uma porta que se abre, por uma porta que se fecha e que me poupa, por uma força que aguenta sem ruído. E quando a resposta tardar aos meus olhos, lembra-me a ordem que selaste, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Salmo 91, versículo 15. Apoio-me primeiro em permaneço, caminho, não concluo ao abandono. Deixo-te escrever a saída. Prometes mais ainda, fartá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, versículo 16. Dá-me dias fartos, não simplesmente multiplicados, que este dia tenha o sabor da plenitude. Uma palavra verdadeira oferecida, um serviço gratuito prestado, um limite saudável colocado, uma gratidão expressa. Poupa-me as horas cheias de ruído e vazias de sentido. Faz de mim um guardião do que nutre, e sobretudo, faz-me ver a tua salvação. Não quero apenas sobreviver à pressão, quero reconhecer a tua obra, que a minha memória chame providência ao que tiveres conduzido, que nomeie fidelidade ao que eu tentarei chamar estratégia. Declaro agora, no meio desta oração, para que a minha alma se ordene, declaro que permaneço sob o abrigo do Altíssimo e que descanso à sombra do Onipotente. Salmo 91, versículo 1. Declaro que tu és meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículo 2. Declaro que tu me livras da armadilha e da peste, que a tua fidelidade é meu escudo e couraça. Salmo 91, versículos 3 e 4. Declaro que não temo nem a noite, nem o meio-dia, que a tua paz guarda o meu coração e os meus pensamentos. Salmo 91, versículos 5 e 6. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Declaro que a minha tenda é habitada e que nenhum flagelo obterá direito de estadia. Salmo 91, versículo 9. Declaro que os teus anjos me guardarão em todos os meus caminhos, que me sustentarão quando a pedra se aproximar. Salmo 91, versículos 11 e 12. Declaro que caminho já não rastejo sob o medo e que o leão e a áspide não decidirão mais o meu passo. Salmo 91, versículo 13. Declaro que, pois que te amo
e conheço o teu nome. Tu respondes, livras, proteges, estás como, glorificas, fartas, farces-me ver a tua salvação. Salmo 91, versículos 14 a 16. Ao mesmo tempo, rejeito o que contradiz o teu abrigo. Rejeito o orgulho que quer provar em vez de se confiar. Rejeito a imprudência que tenta a Deus em vez de obedecer. Rejeito o rumor que contamina em vez de curar. Rejeito a fatalidade que murmura para que, em vez de orar. Rejeito a dureza que se toma pela fortaleza. Escolho a fidelidade como couraça. Rejeito a crispação que se toma pela vigilância. Escolho a paz como sentinela. Recebo agora, pela fé, o que preciso para caminhar verdadeiro. Recebo uma sabedoria que distingue sem suspeitar. Recebo uma doçura que aguenta sem ceder. Recebo uma coragem que coloca limites sem ódio. Recebo uma palavra que ilumina sem ferir. Recebo uma paciência que constrói quando tudo pressiona. Recebo uma alegria sóbria que não precisa de espetáculo. Recebo uma esperança que não depende das curvas do dia. Porque se agarra à tua fidelidade e redigo-te, Senhor, na simplicidade que honra, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies na tua própria inteligência. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Endireita hoje o que deves lo, não para que tudo seja fácil, mas para que tudo seja praticável. Endireita uma palavra, endireita um desvio, endireita o mal entendido, endireita um medo. Encerro esta oração como a abri, pela tua palavra que me precede e me segue. Permanecerei sob o abrigo do Altíssimo. Descansarei à sombra do Onipotente. Digo, Senhor, Tu és meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículos 1 e 2. Se a noite se fizer densa, Tu estás comigo. Salmo 91, versículo 15. Se o dia picar a tua paz, me guarda. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Se eu trope, a tua mão me levanta. Se eu tiver êxito, o teu espírito me humilha com doçura. Se eu esperar a tua presença, me impede de me secar. Se eu sofrer, a tua palavra me sustém. Se eu me perder, a tua voz me chama de volta. E ao fim do caminho, hoje já, faz-me ver a tua salvação. Salmo 91, versículo 16. Assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Declaro desde a aurora que permaneço sob o abrigo do Altíssimo e que descanso à sombra do Onipotente. Digo-o em voz clara, para que o meu coração se conforme e o meu passo se alinhe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Salmo 91, versículos 1 e 2. Declaro que esta palavra não é um slogan, mas um endereço. Não é um talismã, mas uma aliança. Declaro que a minha alma não habitará no rumor, mas na presença, que não correrá atrás do controlo, mas que escolherá a confiança. Declaro que o Senhor me livra da armadilha do caçador e da peste perniciosa. Salmo 91, versículo 3. As ciladas preparadas de antemão perderão a sua invisibilidade. As seduções polidas serão desmascaradas. As meias-verdades serão recusadas. Declaro que a luz de Deus me mostra a corda, me inspira o passo ao lado, me dá a pergunta que ilumina. Porque está escrito, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies na tua própria inteligência. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Endireitar não é apagar toda dificuldade, é tornar o caminho praticável. Declaro que, mesmo quando a pressão me empurra para a pressa, a sabedoria de Deus retarda os meus gestos e retifica as minhas decisões. Declaro que estou coberto por asas que não cedem. Ele te cobrirá com as suas penas, e encontrarás um refúgio sob as suas asas. A sua fidelidade é escudo e couraça. Salmo 91, versículo 4. Declaro que a fidelidade de Deus, e não a minha performance, se torna o meu metal. À frente
escudo ao centro, couraça. Declaro que a acusação interior perde a ponta, que a vergonha não tem mais cadeira no meu posto de comando, que a comparação se cala, porque a verdade reina. Declaro que, sob estas asas, o meu sopro se regula, a minha memória se purifica, a minha boca renuncia a picar, e se a noite se espessar, redirei, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 9. Declaro que não temerei o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda nas trevas, nem o contágio que assola uma aldeia. Salmo 91, versículos 5 e 6. O medo pode bater, não reinará. O pânico pode murmurar, não decidirá. O rumor pode circular, não serei o seu retransmissor. Declaro que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Esta paz não é uma bolha, é uma guarda. Põe um soldado à porta dos meus pensamentos. Fecha a janela ao alarme. Abre a janela à gratidão. Declaro que, pois que fiz do Senhor o meu refúgio, do Altíssimo a minha morada, nenhum mal me sucederá, nenhum flagelo chegará à minha tenda. Salmo 91, versículo 9. Não usarei esta palavra para justificar a imprudência. Entrarei nela para santificar os meus limiares. A minha tenda é habitada. Casa, trabalho, trajetos, repouso, ecrãs. Declaro que o rumor não tem cadeira em minha casa, que a mentira não tem chave, que o medo não tem contrato. Declaro que uma fronteira invisível e real se ergue, uma doçura firme nos intercâmbios, uma clareza sem dureza, um limite que protege a dignidade. Declaro que Deus ordena aos seus anjos que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que não tropece na alguma pedra. Salmo 91, versículos 11 e 12. Esta guarda não alimenta a presunção, acompanha a obediência. Declaro que, sem o saber muitas vezes, uma mão me preserva de uma palavra demasiado viva, de um passo demasiado rápido, de uma porta demasiado sombria. Declaro que a minha coragem não se tornará bravata, e que a minha prudência não se tornará medo. E se uma pedra ferir mesmo assim os meus pés, declaro a mão que levanta, a graça que repara, a lucidez que aprende. Declaro que pisarei o leão e a haste pedi. Calcarei aos pés o leãozinho e o dragão. Salmo 91, versículo 13. Não procurarei o perigo para me provar. Recusarei que o medo decida o meu passo. Diante da ameaça frontal, colocarei a firmeza doce. Não há manipulação, sim a verdade. Não há chantagem, sim a justiça. Não há humilhação, sim a dignidade. Diante do veneno subtil, serei paragem e não retransmissor. A minha boca facaré-se-á o rumor, abrir-se-á a bênção. A minha memória cessará de massajar as feridas, encher-se-á de fidelidade. Diante do regresso rápido do mesmo laço, permanecerei estável, sem febrilidade. Diante do caos maior que eu, farei a minha parte justa. Orarei com perseverança, caminharei com outros, e deixarei o Deus da paz esmagar sob os seus pés o que ultrapassa as minhas forças. Declaro o amor e o conhecimento do nome como as minhas bases, pois que me amou, o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Salmo 91, versículo 14. Não edificarei sobre a emoção do momento, mas sobre a preferência ativa, amar a Deus, escolhendo a verdade que custa, restituindo o que é devido, perdoando sem teatro. Declaro que conhecerei o nome tal como ele se revela. O Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio emerar-sei, e grande em beneficência e verdade. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Recuso as caricaturas que fabricam um Deus segundo o meu medo. Adoro o Deus vivo, que cumpre as suas promessas. Declaro o ritmo de Deus sobre a minha oração. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Salmo 91,
Versículo 15. Invocarei antes de agir. Não reservarei a oração para os impasses. Reconhecerei a sua resposta, mesmo quando ela tomar a forma de uma paz que guarda, de uma correção que salva, de um sim que abre, de um não que protege, de um espera que me santifica. Declaro que nenhuma espera será interpretada como um abandono, porque está escrito: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Salmo 91, versículo 15. Com antes de fora, tal é a economia de Deus. Declaro que a libertação de Deus se traduzirá em liberdade real. Separação daquilo que me acorrenta por dentro como por fora. Liberdade de não responder à provocação. Liberdade de amar quando o rancor solicita. E se ele me eleva, descerei na humildade. A glória não será um holofote, mas uma estatura de serviço. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Declaro que sua constância sustenta a minha constância. Declaro que os meus dias serão fartos, segundo Deus. Não simplesmente multiplicados segundo o mundo, fartá-lo-ei com longos dias. Salmo 91, versículo 16. Pedirei o tempo útil, o suficiente, para amar edificar, reparar, transmitir. Organizarei as minhas horas para que nutram o essencial. Uma palavra verdadeira, um serviço gratuito, um limite saudável, um louvor claro. Declaro que o meu êxito não serão os meus aplausos, mas a minha fidelidade. Declaro que verei a salvação do Senhor. Salmo 91, versículo 16. Recusarei chamar acaso ao que Deus conduziu. Recusarei chamar estratégia ao que a sua fidelidade edificou. Contarei sem ênfase e sem esquecimento. Ele abriu uma passagem, fechou uma porta que me protegeu, endireitou um limiar, corrigiu um desvio, consolou uma noite. Tornar-me-ei testemunha em vez de comentador. A minha boca servirá à memória da graça. Declaro uma higiene de boca e de pensamento. Põe, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3. A minha palavra não será açúcar, será cuidado. Declaro que a minha inteligência se submeterá à luz. Não alimentarei os cenários sombrios, alimentarei o reconhecimento. Declaro que não vingarei a injustiça com a injustiça. Procurarei a justiça e a paz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Declaro que os meus limiares são guardados. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, versículo 8. As minhas saídas e os meus retornos não serão governados pelo alarme, mas pela presença. Declaro que o nome do Senhor é a minha geografia. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo refugia. Sem nela, está seguro. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Recuso viver a descoberto. Escolho habitar a torre. Declaro, para este dia, frases breves que baterão como um coração. Eu permaneço, não derivo. Eu descanso, não rumino. Eu digo, não sofro. Eu confio, não controlo. Eu caminho, não me imobilizo. Eu abençoo, não propago. Eu perdoo, não rumino. Eu edifico, não queimo. E quando o cansaço vier, depositá-lo-ei sob a asa. Quando a alegria vier, elevá-la-ei para o nome. Quando a provação vier, redirei com selo enfim estas declarações com a palavra que sustenta tudo. Senhor, tu és meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículo 2. Tu ordenas aos teus anjos que me guardem. Estás comigo na angústia. Livras segundo a tua sabedoria. Glorificas sem lisonjear o ego. Fartas os meus dias. Fazes-me ver a tua salvação. Salmo 91, versículos 11 a 16. Assim seja para este dia, na sobriedade, a responsabilidade e a alegria calma da aliança. Amém. Recebe agora
em nome de Jesus Cristo. Uma bênção firme e doce que se desdobra como uma sombra fresca no zênite e se enraiza como um rochedo sob o pé. Que ela te envolva desde esta aurora e acompanhe cada um dos teus passos até ao último limiar deste dia. Ela não repousa nem sobre um ímpeto passageiro, nem sobre uma autossugestão. Apoia-se na palavra que falou primeiro e que falará por último. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Salmo 91, versículo 1. Sob esta palavra, abençoo o teu sopro, os teus limiares, as tuas decisões, os teus silêncios, as tuas palavras, as tuas idas e vindas, os teus encontros e os teus retiros. Abençoa a tua morada interior, para que não entres nela como um convidado intimidado, mas como uma criança reconhecida. Que o primeiro gesto desta manhã seja dizer, não ao rumor, mas a Deus, digo ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículo 2. Que esta confissão se fixe no lintel do teu pensamento como um versículo por cima de uma porta. Quem passar por ali deve dobrar-se à paz. Que o teu coração cesse de se deixar ditar pela angústia e aprenda a se deixar arbitrar pela paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Que esta paz seja uma sentinela e não um verniz, uma guarda e não um adorno. Abençoa a tua lucidez quando atravessares as zonas onde a armadilha do caçador se funde com o chão. Está escrito, é ele que te livra da armadilha do caçador, da peste perniciosa. Salmo 91, versículo 3. Que os teus olhos interiores reparem os fios estendidos sob a relva, a meia-verdade polida, a oportunidade brilhante que exige arrumar a consciência, a raiva que se maquilha de justiça. Não te abençoo com uma astúcia que domina as astúcias. Abençoo-te com uma luz doce e precisa que mostra a corda. Inspira pergunta justa. Propõe o passo ao lado que preserva a alma e a aliança. Que no instante em que a pressa te empurrasse para assinar demasiado depressa, um sopro te lembre. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Que o endireitamento não seja a supressão de todo o relevo, mas o tornar praticável do caminho. Abençoo a tibieza protetora das asas do Altíssimo, para que conheças, para além das imagens, a realidade da sua proximidade. Ele te cobrirá com as suas penas, e encontrarás um refúgio sob as suas asas. A sua fidelidade é escudo e couraça. Salmo 91, versículo 4. Que a tua memória, tão pronta a exagerar a ferida, aprenda a recordar com precisão as libertações. Que a acusação interior não atinja mais o posto de comando. Que ela se quebre contra a fidelidade de Deus como uma onda se parte num quebra-mar. Que a vergonha não tenha cadeira em tua casa. Que a misericórdia guarde aí o lugar central, não para banalizar o mal, mas para levantar sem esmagar. Que os teus ombros sintam realmente este manto e que o teu sopro se regule ao abrigo. Não por fuga, mas por reaproximação. Abençoa a tua noite e abençoa o teu meio-dia. Porque a palavra fala dos 4 quadrantes do dia, não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda nas trevas, nem o contágio que assola ao meio-dia. Salmo 91, versículos 5 e 6. Que à noite os teus pensamentos cessem de se auto-intoxicar e aprendam o repouso como um ato de fé. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 9. Que, o dia, não pagues flecha por flecha, mas que respondas com a justiça, a medida, a verdade. Que a peste que se propaga na sombra não te encontre retransmissor. Que o contágio que golpeia em pleno dia não faça de ti um cronista de alarmes, mas um portador de paz. Que o teu ritmo seja obediência, prudente sem medo, corajoso sem bravata. Abençoa a tua tenda, isto é, a tua casa visível,
e o teu interior invisível. O teu escritório e a tua mesa, os teus corredores e os teus ecrãs, os teus limiares e os teus retornos. Pois que fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nenhum flagelo chegará à tua tenda. Salmo 91, versículo 9. Que esta promessa não te sirva de pretexto para a imprudência, mas de quadro para uma ética do abrigo, que se traduz em portas firmes contra o rumor, em janelas abertas à gratidão, em móveis interiores dispostos segundo a verdade. Que nesta tenda se fale, sem esmagar se corrija, como secura se coloquem, limites que protegem a dignidade. Se um medo reclamar uma chave dupla, que encontre a fechadura selada pela palavra, abençoa os teus caminhos ordinários. Porque está escrito: Ele ordenará aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Salmo 91, versículos 11 e 12. Que a guarda angélica não alimente em ti nem o orgulho, nem a temeridade, mas uma sobriedade confiante, que, sem mesmo o saberes, seja sustentado no instante justo. Uma frase retida, um desvio inspirado, um encontro decisivo, um impulso evitado. Que, se a pedra se impuser e ferir, a mão que levanta se estenda logo, sem repreensão pela tua fragilidade. Levanta, ilumina, ensina e transmite uma doçura que não se endurece. Que sob esta guarda, a tua prudência não tenha nada de receoso, e a tua coragem nada de bravateador. Abençoo a tua marcha lá onde, habitualmente, o medo te quereria parar. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e o dragão. Salmo 91, versículo 13. Que a ameaça frontal não decida o teu passo, que a insinuação venenosa não escreva a tua palavra, que o caos maior que tu não fixe a tua agenda. Não abençoo nem o orgulho de desafiar para te provares, nem a fuga que renuncia. Abençoo a firmeza doce que sabe dizer não sem ódio e sim sem medo. Que a tua autoridade não venha nem do volume da tua voz, nem de um estatuto, mas da aliança ao nome, desta paz do alto que faz recuar o pânico sem esmagar ninguém. Abençoa o centro do teu coração, lá onde Deus fala, na primeira pessoa. Pois que me amou, livrarei, puluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Fartá-lo-ei com longos dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, versículos 14 a 16. Que o teu amor não seja apenas emoção, mas preferência ativa, que se prove hoje por um gesto simples, uma renúncia à zona cinzenta, uma restituição, um perdão sem teatro, uma verdade dita com caridade. Que o teu conhecimento do nome não seja uma teoria, mas uma luz que retifica as tuas imagens de Deus, misericordioso e compassivo, tardio emerar-se e grande em beneficência e verdade. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Que a invocação se torne o teu primeiro reflexo, não o teu último recurso. Senhor, socorro, e que reconheças a sua resposta, mesmo quando ela tomar a forma de uma paz guardiã, de uma correção que salva, de um sim que abre, de um não que protege, de um espera que santifica. Que a presença de Deus seja a tua primeira leitura da aprovação, com antes de fora. Que a libertação corte-o, que a acorrenta por dentro como por fora. Que a glorificação não seja holofote, mas estatura. Que os teus dias não sejam apenas longos, mas fartos. Luz suficiente para escolher, sopro suficiente para acabar, alegria sóbria suficiente para agradecer. E que os teus olhos vejam a salvação, para que a tua memória nomeie corretamente e que a tua boca renda graças, abençoo os teus limiares. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Salmo 121, versículo 8.
que as tuas saídas não sejam governadas pelo nervosismo, e que os teus retornos não sejam saturados de amargura. Abençoa a tua coragem com a doçura da Escritura. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra vitoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Que esta promessa não autorize nem a temeridade nem a preguiça, mas funde um passo seguro, uma palavra medida, um serviço fiel. Abençoa a tua boca, para que se torne instrumento de cura. Põe, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3. Que renuncies a picar para ti, protegeres, e que aprendas a curar falando. Abençoa o teu pensamento, para que não ressaque os cenários sombrios, mas recolha o maná da fidelidade. Abençoa o teu trabalho, para que permaneça a serviço e não se torne ídolo. Abençoa o teu repouso, para que se torne novamente ato de fé e não fuga. Abençoa as tuas relações, para que respirem a sombra do Onipotente. Verdade sem dureza. Correção que levanta o limite, que protege. Gratuidade que alegra. Abençoa a memória deste dia, para que, chegada a noite, saibas nomear um traço da guarda de Deus, um tropeção evitado, um impulso contido, uma palavra retida, um encontro suscitado, uma consolação dada. Que a gratidão não seja açúcar, mas selo. Que o repouso que tomares feche pacificamente, que a graça te permitiu abrir, e confia a Deus o que ainda permanece em construção. Em paz me deito, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 9. Sob estas palavras, traço na tua testa o selo da bênção antiga, não como uma fórmula, mas como uma herança viva. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Livro dos Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. Que ao saíres, sintas a guarda, que ao discernires, recebas a luz, que ao enfrentares carregues a paz, e que esta frase permaneça a chave de abóbada do teu dia. Repetida como um sopro, simples e soberana, eu permaneço sob o abrigo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Digo: Senhor, tu és meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versículos 1 e 2. Assim seja, agora e até a noite, e ainda para além, na fidelidade de aquele que não muda. Amém.